Olá, bom, hoje então vamos aqui fazer uma lista de biografias. Na verdade, assim, gente, deixa eu corrigir o título do vídeo. Eu separei então biografias, autobiografias e livros de memórias também. É que pro título do vídeo não ficar muito grande e o YouTube não cortar, eu vou deixar só biografias, mas é isso então. Eu separei então 10 livros aqui pra indicar pra vocês. Todos esses livros já foram lidos e já tem vídeo aqui no canal, só que, gente, temos um detalhe aqui. A maioria desses livros foi publicado ali por volta de 10 anos atrás, entendeu? Então, quando eu comecei a procurar os links de onde encontrar esse livro e tudo mais, eu vou deixar todos eles na descrição do vídeo, junto com os links para os vídeos, em que eu comento esses livros aqui com vocês. Eu encontrei diversos desses livros, assim, ó, somente 2 em estoque, ou somente 1 em estoque. Então, caso vocês se interessem por algum desses livros, corram para os links que eu vou deixar na descrição do vídeo. Lembre-se sempre de que você ajuda muito o canal quando você faz isso. Caso contrário, sugiro que você procure aí no sebo mais próximo, certo? Então vamos lá, gente. Vou começar aqui pela biografia mais antiga comentada aqui no canal, que é então a biografia do Mr. Fisk. Na verdade, eu não tenho um vídeo separado para essa biografia. Eu comento sobre essa leitura no vídeo de livros lidos em 2010, tá? E vou deixar o link lá embaixo. E esse aqui é um livro muito bacana para quem dá aula de inglês. Então, assim, o Mr. Fisk, ele foi professor de inglês durante a vida inteira dele praticamente. Ele fundou uma das escolas que mais tem franquias aqui no nosso país e na América Latina também. Então, é uma história de sucesso dentro da nossa área, não é mesmo? Sem contar que o Mr. Fisk é uma figura, gente. Ele, antes, né, de abrir a escola dele e tudo mais, ele tinha um programa na TV Tupi, se eu não me engano, ensinando inglês. Então ele era uma figura bastante conhecida aqui no Brasil nos anos 60, 70. E eu cheguei a estudar nessa escola também quando eu era criança, então foi assim, um dos primeiros cursos de inglês que eu fiz na vida. E eu me lembro que as fitas cassete que a gente tinha pra fazer listening em casa eram gravadas por ele. Então assim, eu ainda tenho a voz do Mr. Fisk gravada assim no fundo da memória. Só de falar dele já tô lembrando da voz. Então, biografia bacanérrima, não só para professores de inglês, enfim, fica aqui a dica para vocês. Outra biografia que eu li também há bastante tempo, e eu comento sobre essa biografia no mesmo vídeo em que eu comento com vocês sobre o The Catcher in the Rye, né, o Apanhador no Campo de Centeio. Essa aqui é a biografia do autor do Apanhador, né? Esse aqui é o Salinger, Uma Vida. Essa é uma biografia muito interessante, porque ela foi escrita por um fã, mas não é qualquer fã, é tipo o maior fã de todos os tempos, né? O cara se chama Kenneth Slowensky. Ele fez um trabalho minucioso aqui, recolheu diversas fontes aí de informações a respeito do Salinger. Salinger era um cara muito recluso, ele não dava entrevistas, enfim. Então eu imagino que tenha sido muito difícil conseguir escrever essa biografia do Salinger. Existe outra biografia dele no mercado que eu até já tenho, ganhei de presente, mas ainda não li. Por enquanto só li essa e recomendo muito pra vocês. Biografia interessantíssima e a gente fica conhecendo assim um lado bem sombrio da vida dele. Sério, isso aqui é bem triste mesmo, mas é uma senhora biografia. Fica aqui a dica também. Agora, o próximo livro que eu vou indicar pra vocês, acho que cabe melhor na categoria de autobiografia. Esse aqui é um livro de memórias também, escrito pelo Christopher Hitchens, né? Esse aqui é o Hitch 22. Esse título aqui remete a gente ao Catch 22, né? O Ardil 22, que é um dos livros preferidos dele. Ele vai explicar aqui o motivo do título em um dado momento do livro. E é isso, gente. É a autobiografia, olha só. Aqui no subtítulo a gente tem a história de um dos intelectuais mais admirados e controversos de nosso tempo. Vocês já viram o Christopher Hitchens falando em entrevistas ou, né, enfim, comentando qualquer assunto aí pelos vídeos da internet? Esse cara é um espetáculo. Ele é controverso, ele não tem papas na língua. Aqui no canal, além do vídeo em que eu comento sobre esse livro junto com O Deus Não é Grande, que talvez seja o livro mais conhecido dele, tem também um vídeo sobre um livro que ele escreveu sobre a Madre Teresa de Calcutá. Assim, cai por terra toda aquela imagem que a gente tem de Madre Teresa. Então, Christopher Hitchens era esse jornalista, intelectual e etc, que meio que tirava a gente da Matrix, sabe? Figura interessantíssima, o livro é muito bom também, se você quiser conhecer um pouco mais dele. Esse livro aqui, se eu não me engano, foi escrito quando ele já tinha se descoberto com câncer. O Hitchens faleceu, deve ter uns 3 ou 4 anos já, e enfim, caso você queira conhecer um pouco mais sobre ele, fica aqui a dica pra vocês dessa autobiografia também, ou livro de memórias, tenho dúvidas. Vamos ver como é que tá catalogado, né? Tá catalogado como biografia de intelectuais. Então é isso aí. Agora, a próxima biografia, sério, gente, corram, tá? Essa é uma biografia maravilhosa do Borges, tá? Então essa aqui é a Borges, Uma Vida, escrita pelo Edwin Williamson. Gente, dá só uma olhada no tamanho dessa biografia. Quando eu terminei de ler esse livro, eu me lembro que eu comecei a chamar o Borges de Borgito, porque eu já estava assim, super íntima dele.
Esse livro aqui traz a vida do Borges muito detalhadamente. A gente fica sabendo sobre cada detalhezinho da vida dele. E é maravilhosa, é aquele tipo de biografia que não dá vontade de largar. Então não é só porque ele era uma figura interessante, né? A escrita do Edwin Williamson é muito gostosa de acompanhar. Então caso você tenha interesse em conhecer aí a vida do Borges, fica aqui essa recomendação zona. Borges é maravilhoso, ele é um dos grandes autores argentinos, ele é um dos meus autores preferidos. Ele é aquele tipo de autor que não subestima o leitor, então você tem que chinelar para entender aquilo que ele está escrevendo mesmo. Se esforça que vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. E essa aqui é uma leitura imperdível para quem gosta do autor. Essa biografia aqui, como a do Salinger e de algumas outras que eu ainda vou mostrar para vocês, foram lidas num ano em que eu fiz aqui no canal alguns meses temáticos. Então eu separava alguns meses para ler a obra de determinados autores. Não a obra completa, porque não teria tempo nem nada do tipo, mas os livros que eu já tinha na estante sobre aqueles autores. Então fiz isso com o Salinger, fiz isso com o Borges, e no mesmo vídeo em que eu comento um pouquinho sobre essa biografia, eu comento um pouco sobre as demais leituras, só que, para que eu organizasse bem as minhas ideias sobre as leituras que eu fiz, aliás, eu passei 2 meses daquele ano só lendo Borges, e naquele ano eu ainda estava fazendo minha pós-graduação, mas enfim, deu tudo certo. Como eu ia dizendo, para organizar melhor as minhas ideias, eu fiz uma postagem enorme no blog, então tá tudo linkado nesse vídeo que eu vou deixar lá embaixo também. E sério, gente, corram para pegar essa biografia. Essa era uma das que estava assim, somente 2 em estoque. Então, boa sorte aí para vocês e leitura maravilhosa. Outro livro lido também naquele mesmo ano, eu quis muito começar a ler Fernando Pessoa, só tinha lido as coisas da escola e tudo mais. Então, salvo engano, eu também passei 2 meses lendo, né, a poesia do Fernando Pessoa e seus diversos heterônimos, e li junto também essa biografia dele. Aliás, esse livro traz o seguinte subtítulo: Uma quase autobiografia. Então esse aqui foi um livro escrito pelo José Paulo Cavalcante Filho e é um livro gigantesco também, muito detalhado sobre a vida de Fernando Pessoa, tão detalhado que, mais lá pro final do livro, a gente vai ter capítulos sobre os pratos preferidos de Fernando Pessoa, as bebidas preferidas de Fernando Pessoa, trazendo também suas respectivas receitas, não é mesmo? Então é esse o nível de detalhamento que a gente vai encontrar aqui nessa biografia. Também é bem gorduchinha, também é um livro que logo logo vai sair do estoque, então se você tem interesse em conhecer mais, muito mais sobre a vida de Fernando Pessoa, fica a dica aqui pra vocês. Depois eu li essa aqui que é uma das minhas biografias preferidas da vida, gente. Essa aqui é a Charles Dickens, A Life, né? Então seria Charles Dickens, Uma Vida. Nunca foi traduzido, a gente fica aí esperando, né, que um dia isso aconteça. Agora que a obra dele tem sido publicada com mais frequência por aqui, né? Imagino que tenha muita gente aí interessada em ler essa biografia, que é maravilhosa, gente. Essa aqui é uma biografia escrita pela Claire Tomalin. A Claire Tomalin tem também uma biografia da Jane Austen, que eu tenho na minha coleção, mas ainda preciso ler, então depois a gente comenta direitinho. Mas se for tão bem escrita e tão maravilhosa quanto essa aqui, tenho certeza de que também vai ser uma leitura muito boa mesmo. Gente, essa é uma biografia também escrita daquele jeito mais literário e tudo mais, então é muito gostosa de se acompanhar. Tem trocentas imagens, né, aqui encadernados na brochura do texto. A gente conhece aqui minuciosamente a vida do Dickens e essa é aquele tipo de biografia que, né, destrói nossos sonhos sobre determinadas pessoas que a gente admira. Então Dickens está longe de ser uma pessoa perfeita, ele fez muita bobagem com a família dele, então assim, é bastante decepcionante aqui. Alguns aspectos da vida do Dickens são bastante decepcionantes pra gente, principalmente, que lê os livros dele e acha tudo muito incrível, muito maravilhoso. Se eu não me engano, eu chego a comentar no vídeo que eu fiz sobre esse livro e sobre as demais leituras de Dickens que eu tinha feito naquele mês, que na época da faculdade eu peguei uma biografiazinha dele que tinha lá na nossa biblioteca, mas era uma biografia muito fininha, muito curtinha. Você aí que estuda na Metodista Vergueiro, essa biografia deve estar zanzando por lá ainda. E eu nunca esqueci o primeiro parágrafo dessa biografia, né? Ele vai dizer mais ou menos o seguinte, que quando Dickens morreu, foi como se Papai Noel tivesse morrido. Então ele era um autor muito amado, não só pelos adultos, mas também pelas crianças. Mas na vida pessoal ele não era lá essa florzinha toda, mas é aquilo, né? Que ser humano é uma florzinha 100% do tempo, não é mesmo? Então fica aqui a dicona dessa outra biografia maravilhosa pra vocês também. A próxima biografia que eu vou comentar eu não tenho aqui em mãos, ficou no Rio de Janeiro, a gente tá precisando ir buscar. Que é a biografia do Hitler, escrita pelo Joachim Fest. Essa biografia em 2 volumes ficou fora de catálogo durante muitos anos, mas recentemente mesmo, no ano passado, se eu não me engano, a Nova Fronteira fez uma reedição em capa dura, num box
box bonitão, vocês estão vendo a foto aqui do lado. Só que, se você for ao link que eu vou deixar lá embaixo na descrição do vídeo, vocês já vão ver que essa edição também já está se esgotando. Então corra! Se você tem interesse em ler sobre a vida do Hitler escrita pelo Joachim Fest, é melhor correr, hein? Eu ainda não li a biografia dele escrita pelo Ian Kershaw, aliás, eu nem tenho aqui na coleção ainda, então não posso comentar com vocês diferenças e qual a melhor, etc, nem adianta me perguntar. Mas essa é maravilhosa. Gostei muito mesmo e essa já tem vídeo separado aqui no canal, tá? O link tá lá embaixo também. A próxima biografia é essa aqui, ó, do Jango, nosso presidente João Goulart. Esse aqui, então, é o Jango, a Vida e a Morte no Exílio, do Juremir Machado da Silva, que é um jornalista. Então essa aqui vai contar pra gente a vida do Jango, e se eu não me engano, essa é uma biografia que já começa no dia do velório dele, depois a gente retrocede um pouquinho no tempo. E a gente fica sabendo sobre todo o período do golpe aqui no Brasil, o golpe de 64, certo? Enfim. E esse aqui é um livro muito interessante, mas muito interessante mesmo para quem se interessa pelo período de ditadura aqui no Brasil. Gostei muito dessa leitura, tem vídeo separado aqui no canal também, o link vai estar lá embaixo, certo? O próximo livro que eu tenho aqui para indicar para vocês é a biografia do Will Eisner, escrita pelo Michael Schumacher. Esse aqui é Um Sonhador nos Quadrinhos. Então, para você aí que gosta dos quadrinhos do Eisner, esse livro aqui saiu aqui no Brasil na época em que várias obras do autor estavam sendo reeditadas por aqui. Também traz aqui um encarte com algumas imagens da obra dele. E é aquilo, se você quer conhecer um pouco mais desse artista, na época eu estava começando a fazer os vídeos de quadrinhos e mangás aqui no canal, então tudo que tinha a ver com quadrinhos que eu podia colocar as mãos e aprender um pouco mais foi muito bom pra mim. E eu me lembro de ter gostado muito dessa biografia. O link vai estar lá embaixo para vocês darem uma olhadinha no vídeo também. E esse livro físico, em capa dura e tudo mais, também já está se esgotando, tem somente, sei lá, 2 ou 3 exemplares, mas ele tá também no Kindle Unlimited, então se você assina o Kindle Unlimited e ficou interessado, você pode ler de graça, certo? E por fim a gente tem aqui mais uma autobiografia, livro de memórias, enfim. Dessa vez um livro mais curtinho, escrito pelo Jean-Dominique Bauby. Esse aqui é O Escafandro e a Borboleta, também tem vídeo separado aqui no canal. Esse aqui é um livro, gente, que conforme você vai lendo e você termina de ler, você percebe que você tem inúmeras possibilidades na sua vida de levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e fazer o que precisa ser feito. Porque esse livro aqui foi escrito por um homem tetraplégico, agora eu já não me lembro exatamente. Enfim, o Jean-Dominique era o dono de uma grande revista francesa de moda, numa época em que, né, sei lá, ali nos anos 90 a gente só ouvia falar de moda e das supermodas e coisas do tipo. Esse cara estava envolvido em tudo isso e ele sofre um acidente seríssimo e perde praticamente todos os movimentos do corpo, ele só consegue piscar. E ele escreve esse livro aqui, piscando. Como ele faz isso? Leia o livro. Tem um filme maravilhoso também, um filme francês muito, muito bom, que conta a história do Jean-Dominique Bauby também. Mas é aquilo, né? Eu tendo a recomendar que você leia o livro antes de assistir ao filme, apesar de que o filme também é bastante fiel. Que história, gente. Então quando você para pra pensar que esse cara escreveu esse livro todo só piscando um olho, enfim, espetacular. Bom, fica a dicona aqui pra vocês. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Então todos os links para os vídeos das resenhas e também para onde você pode encontrar os livros estão na descrição. Não se esqueça de que ao adquirir quaisquer itens através dos links da descrição do vídeo, você está ajudando a TLT. Deixo aqui meu muito obrigada de coração. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.